sem máscara. E você sabe que o ser humano, depois do pecado, começou a usar máscara. Ele começou a usar máscara no relacionamento com Deus, no relacionamento com o próximo, dentro de casa. Não importa onde nós estejamos, por vezes nós estamos usando máscara. E na primeira palavra nós falamos sobre a máscara do... Misericórdia, Senhor. Eu acho que o pessoal tirou a máscara, né? E já esqueceu dela. No domingo passado nós falamos sobre a máscara do orgulho. Glória a Deus, você tirou a máscara do orgulho? Amém? Hoje nós vamos falar sobre a máscara da religiosidade. Presta atenção. As máscaras costumam cair em momento muito impróprio da nossa vida. Em algum momento você vai estar tão acostumado com ela, mas o Deus Todo-Poderoso, que não criou você para viver com uma máscara, vai derrubá-la. Ou ela vai cair num momento muito impróprio. Por isso nós precisamos tomar cuidado com o uso de máscaras. E queridos, eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 23, do verso 27 ao verso 28. E deixa eu já falar a você, nessa série de máscaras, né, nessa série que a gente está falando sobre viver sem máscaras, sobre viver sem algumas máscaras, né, ou sem todas elas, a palavra não está sendo muito confortável. A palavra não está sendo de afago ao seu coração. A palavra não está massageando o seu ego, ela está confrontando você. E a palavra do Senhor, a palavra de Deus, ela confronta o nosso coração. Não tem como a gente viver só de carinho. Não tem como a gente viver só de amor. Não tem como a gente viver só de delicadeza. Uma hora ou outra Deus vai confrontar o nosso coração. E Deus está confrontando o nosso coração por quê? Porque nós queremos construir altares para Deus, nós queremos viver sem máscaras diante de Deus e nós queremos romper na nossa vida espiritual. Já estou dando o spoiler aqui da próxima série de mensagens. Porque nós queremos romper em várias áreas das nossas vidas. O texto que eu pedi para você abrir e que vai ser projetado de Mateus capítulo 23, versos 27 e 28, diz o seguinte: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonito por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Algumas versões diz, por dentro vocês estão cheios de hipocrisia e iniquidade, pecado intencional, cheio de carnalidade. Coloca a mão aí no seu coração. E eu vou orar, enquanto eu oro, eu quero que você ore em pensamento também. Senhor Deus, em nome de Jesus, que esse não seja o nosso retrato. Que nessa noite nós sejamos transformados pelo Teu Espírito Santo, ao ponto de tirar do nosso coração toda a imundície. Em nome de Jesus, amém. Se você ler o capítulo 23 de Mateus, Jesus está confrontando os escribas e os fariseus. Jesus traz uma palavra muito dura para esses dois grupos de religiosos.
Você vai lembrar comigo que na época de Jesus, eram 3 grupos que estavam sempre atormentando Jesus, provocando Jesus. Tinha lá os saduceus, que era um grupo político, religioso, mas os saduceus, por exemplo, vou só a título de conhecimento, não acreditavam na ressurreição após a morte. Tinham os fariseus, um outro grupo político, religioso, esses eram opostos aos saduceus, eles criam na ressurreição após a morte. Existiam os escribas, esses eram os doutores da lei, os homens entendidos, eles liam e interpretavam a lei de Moisés para o povo. De quando em quando, esses 3 grupos uniam forças para confrontar Jesus. Você vai ver momentos no Evangelho que Jesus está falando somente aos saduceus. Você vai ver momentos em que Jesus está falando com os fariseus. Você vai ver momentos em que Jesus está falando com os escribas. Nesse caso, do capítulo 23, Jesus está falando diretamente com os escribas e com os fariseus. Não estava falando com os 3 grupos, estava falando com 2 grupos. Um grupo de entendidos na lei, um grupo de estudiosos da lei e um grupo que também cria na lei, cria na ressurreição, homens que estavam lá vivendo a fé de forma visível para a sociedade. Mas você deve perceber, quando ler o capítulo 23, nós estamos apenas com uma porção do capítulo 23, mas quando você lê o capítulo 23, você vai ver repetidamente a expressão ai. Ai de vós, escribas, fariseus, e aí Jesus coloca um adendo para dar uma machucada, para dar uma pancada na costela, quando ele diz hipócritas. E você vai ver então essa expressão, ai de vós, sendo repetida pelo menos 8 ou 9 vezes nesse capítulo 23. Essa palavra sai dos lábios de Jesus de uma forma profunda, enérgica, condenatória para o estilo de vida que aqueles homens estavam vivendo. Eles pregavam sobre a lei, eles ensinavam sobre a lei, eles arrogavam para si o conhecimento daquilo que eles entendiam na lei, interpretavam a lei, mas de forma prática, eles não viviam. É mais ou menos como se eu chegasse aqui para você e dissesse, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Faço o que eu mando, porque vocês precisam obedecer, mas olha, não olhe para a minha vida, porque você precisa olhar para Jesus. Você já viu crente dizendo isso? Você já viu pessoas dentro da igreja dizendo, olha meu irmão, o negócio é o seguinte, com Jesus a caminhada é assim, é assado, mas não olhe para mim, olhe para Jesus. O que a gente faz com essa fala é exatamente declarar, olha, eu estou te ensinando alguma coisa, mas olha, eu não estou praticando. Você lembra do apóstolo Paulo dizendo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo?
As pessoas precisam enxergar Jesus em nós, é verdade. As pessoas precisam ver o brilho de Deus em nós. As pessoas precisam ver que a nossa ação condiz com o nosso ensinamento, e o nosso ensinamento condiz com as nossas ações. Mas o que é hipocrisia? Hipocrisia é uma dissimulação, é uma representação de algo. É o que o ator faz no palco. Quando nós éramos jovens, em 1900 e Guaraná com rolha, a gente gostava muito de ir em teatro. E nós fomos, ainda na época que nós namorávamos, né, Marli? Nós fomos assistir várias peças. Nós fomos assistir várias peças no Teatro Guaíra, em algumas igrejas, nós fomos. Os atores representam muito bem um papel, mas aquilo não é real na sua vida. E nós precisamos tomar cuidado com a nossa vida cristã, porque, por vezes, nós estamos representando um papel. Nós estamos representando um papel de religioso. Ou, melhor, mudando a fala, nós estamos representando um papel de santidade. Nós estamos representando uma espiritualidade que nós não vivemos. E isso é temeroso para nós. E eu vou dizer, queridos, por que isso é perigoso para nós? Primeiro, porque nós podemos, inevitavelmente, receber um ai de Jesus. E aí é misericórdia para nós. Porque Jesus pode dizer, ai da Nova Jerusalém. Ai dessa igreja. Como disse o profeta, esse povo, ou melhor, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Lembrei de algo aqui, deixa eu só falar com vocês. Eu tenho uma mania de assistir a mensagem no domingo, na semana seguinte do domingo, né? Amanhã, ou mais tardar na terça, eu já estou assistindo a mensagem que eu preguei hoje. Não é ego, não, porque eu quero melhorar. Eu entendo que tem algumas coisas, né, uma mania, né, que a gente tem que ir largando. E domingo passado eu errei um texto e vocês nem me falaram. Ô pastor, não é isso não. Eu falei que Davi, no terraço da Babilônia, viu Betseba. Ninguém me corrigiu. Seus incrédulos, vocês não estão lendo a Bíblia não. Vocês deviam falar, pastor, Davi não estava na Babilônia. Né? Clodoaldo, você estava aí, Clodoaldo? Você nem pegou essa, né? Poxa vida. Olha ele aí. Mas voltemos para cá. Queridos, o primeiro perigo para nós é recebermos um ai de Jesus. É recebermos um ai de Jesus. E é complicado, porque se nós lermos as cartas às igrejas de Apocalipse, nós vamos ver Jesus repreendendo cada uma delas. O segundo perigo para nós é impedirmos o crescimento do reino, nos tornarmos uma barreira de impedimento para a salvação de outras pessoas. Olha que perigoso! Olha que perigoso a gente viver na hipocrisia ou na religiosidade, representando algo que nós não somos. É um perigo tremendo, porque eu posso impedir a salvação de alguém.
como eu não li aqui o capítulo inteiro, o capítulo 23 inteiro, eu quero rapidamente pontuar aqui o ai que Jesus liberou em cada um dos versículos. No versículo 13, ele traz um ai contra o impedimento de salvação dos outros. Os fariseus, os doutores da lei, estavam como na porta de salvação, sendo um obstáculo para aqueles que queriam entrar. O segundo ai de Jesus foi o ai contra a avareza, versículo 14. Muitos deles estavam vivendo a vida religiosa, fazendo as suas visitas às viúvas, fazendo longas orações com o interesse de receber grandes doações ou as propriedades daquelas viúvas. O ai do capítulo 15 era contra o zelo cego em fazer adeptos. Eles tinham prazer, eles tinham alegria em não converter as pessoas a uma verdade, mas converter ao farisaísmo. E a Bíblia diz para nós que aqueles que se convertiam se tornavam piores do que aqueles homens, porque eles não conheciam Deus, mas se agarravam às tradições daquilo que eles pregavam. O outro ai está do verso 16 ao verso 22. Um ai contra juramentos levianos. Eles criaram regras para juramentos. Você pode jurar pelo altar, mas você não pode jurar pelo smartphone do pastor que está lá. Porque se você jurar sobre o smartphone, você tem que cumprir. Pelo altar não, mas pelo smartphone sim. Você pode jurar sobre... Você não pode jurar sobre o teclado, mas se você jurar pelas folhas brancas, que tem as letras da música ali, onde eles olham para fazer os acordes, saber o tom, você é obrigado a cumprir. O outro ai foi contra o grande valor que eles davam a pormenores da lei. Versos 23 e 24. Eles cumpriam rigorosamente preceitos da lei, como dízimo da hortelã. Querido, lá em casa a hortelã nasce no canto do muro, eu corto aquele negócio. Eu passo a máquina em cima, na semana seguinte o hortelã está lá. Se um fariseu chegasse lá, ele ia dizer, você tem que dar o dízimo do hortelã. Então eles dizem, nós damos o dízimo do hortelã, do endro e do cominho. Mas eles negligenciavam coisas extraordinárias, como justiça, misericórdia e fé. Um ai contra a veneração hipócrita que eles davam aos profetas do passado. Adornavam os túmulos dos profetas, pintavam de branco, fazendo uma sinalização de que aquele lugar era sagrado, e diziam que se estivesse vivendo no tempo dos profetas, eles não teriam matado os profetas. E por último, o texto que nós lemos, Jesus diz contra a aparência ostentada em público. Se preocupavam com a aparência, mas o coração estava como sepulcro caiado. Você sabe o que é sepulcro caiado? É um sepulcro pintado de cal, bem bonito, bem ornamentado por fora, mas por dentro, como você sabe, todo túmulo tem o quê? Restos mortais de alguém, restos mortais. Ossos. Então eles estavam bem pintados por fora, mas por dentro o coração estava fétido, empodrecido,
com os restos mortais de pessoas que estavam lá dentro. É essa figura que Jesus traz para nós. Então presta atenção. De quando em quando a gente veste a nossa roupa bonita de domingo e a gente vem para o culto. E a gente coloca a máscara da religiosidade e a gente vem para o culto. E a gente se apresenta como santarrão. Vou dar 2 exemplos para você maravilhosos. Há muito tempo atrás, aqui nessa igreja, muito mesmo. A gente começava o culto com uma oração silenciosa. E a gente encerrava o culto com uma oração silenciosa. Irmãos, vamos ter a nossa oração silenciosa. E às vezes a gente dava tanto valor àquilo que se um menino levantasse e mexesse na cadeira antes de ouvir o dedilhar de algum instrumento musical, era condenação na certa. Amém, irmão? Você viveu nesse tempo? Você hoje vive numa plena liberdade, querido, que você não sabe. Querido, ver as nossas crianças correndo aqui dentro, jogando cadeira, arrastando cadeira, em um tempo bem, não muito distante, isso era um sacrilégio. Mas o segundo exemplo que eu quero dar é que muitas vezes a gente chega na igreja com microfone ou sem microfone e a gente vai orar e a gente até muda a voz. Eu vou orar no grupo ali juntamente com os irmãos e aí alguém pede para orar e diz assim, você poderia orar? O cara já estufa o peito, é claro que eu posso orar. Soberano e eterno Deus, supremo, majestoso, digno de toda a honra, reverência do nosso coração. Nesse tempo, ó sagrado Deus, eu peço permissão para adentrar a sua presença, como humilde pecador que eu sou. Às vezes a gente quer fazer desse tipo, a nossa vida cristã. Os fariseus estavam vivendo dessa forma. Tanto é que Jesus repreende principalmente a oração em público deles. Mas eu quero confrontar o seu coração nessa noite. Os escribas e fariseus estavam vivendo com a máscara da religiosidade. E uma pergunta que eu tenho a você é, se Jesus se assentasse aqui agora, na ponta desse altar, como eu já fiz algumas vezes, que ai ele liberaria sobre a Nova Jerusalém? Se tivesse grilo aqui, nós estávamos ouvindo os grilos. Se Jesus sentasse aqui e olhasse no seu olho, direto no seu olho, que ai, ele liberaria sobre a sua vida. Para você meditar, para você pensar e deixar o Espírito Santo trabalhar o seu coração. Hernandes Dias Lopes apresenta 6 atentados que o usuário da máscara da religiosidade comete. O primeiro atentado é contra o caráter santo de Deus. Ele mente para Deus, para si mesmo e para os outros. Tenta enganar a todos com uma espiritualidade que ele não tem. Sua cara é de santo, mas sua vida é de um ímpio. Segundo atentado, o atentado contra a santidade de Deus. Tenta impressionar a Deus com virtudes que ele não tem. Ele tenta mentir para o próprio Deus. Querido, Deus conhece o seu e o meu coração.
Deus conhece o início e o fim de todas as coisas. Antes de nós sermos gerados, Deus já nos conhecia. Por que é que nós nos apresentamos diante de Deus na tentativa de mentir para Deus? Terceiro, atenta contra a verdade de Deus. Falar uma coisa e viver outra. Viver uma mentira em nome da verdade é uma grande blasfêmia. A mentira e a farsa são filhas das trevas. Olha o que Jesus diz no Evangelho de João 8,12 para nós. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá luz na vida. Quarto, um atentado contra o próximo. Apontamos para o próximo um caminho que nós não vivemos. Queremos direcionar pessoas a viver algo que nós não estamos vivendo. Pregamos uma verdade que nós mesmos não abraçamos. Ferimos o próximo quando condenamos nos outros um pecado que nós mesmos cometemos. O usuário ele mente para si mesmo. Ele vive um auto-engano. Ele se convence que agrada a Deus, mesmo vivendo no pecado. Querido, a pior coisa que pode acontecer comigo e com você é viver o auto-engano. É a gente achar que está vivendo uma vida santa, quando na verdade a gente está vivendo uma vida completamente longe e afastado da presença de Deus. Um auto-engano. Eu me convenço que eu estou fazendo o certo, mesmo vivendo o errado. Olha que perigo. Eu estou fazendo o certo sempre, mesmo vivendo em pecado. Quantos riscos vivem aqueles que usam a máscara da religiosidade? Quantos atentados comete contra Deus, seu próximo e consigo mesmo? A Bíblia não esconde, meus amados irmãos, muitos homens, ao longo da história, usaram a máscara da religiosidade. Fizeram da sua vida uma representação de santidade, quando na verdade eles não estavam nem próximo de Deus. Alguns, Deus repreendeu, corrigiu e trouxe de volta. Outros, Deus usou homens para corrigi-los. Outros, Deus exterminou do meio do seu povo. Então, quero dar um susto no seu coração. Você que está atuando muito bem. Recentemente, nós tivemos a entrega do Oscar. Se nós tivéssemos a entrega do Oscar hoje, de melhor ator, com a máscara da religiosidade, você ganharia? Mas tome cuidado, porque o ai de Jesus é uma palavra severa ao nosso coração, mas em certos momentos, Deus foi tão duro, que tirou a vida de alguns. Ah, pastor, mas isso foi no Antigo Testamento. Não, foi no Novo Testamento. Ah, pastor, mas isso foi antes de Jesus morrer na cruz e ressuscitar, para inaugurar o reino da graça. Não, foi depois que Jesus morreu, ressuscitou, foi o céu, e o reino da graça já estava inaugurado. O primeiro personagem que eu quero trazer para você é Moisés. Moisés, quando desceu dos Sinais com as tábuas do mandamento, seu rosto brilhava, ao ponto que o povo de Israel começou a temer. Então, mais que rápido, ele providenciou um véu. E quando Moisés entrava na presença de Deus, ele tirava o véu. Quando ele saía da presença de Deus, ele colocava o véu. E ele entrava na presença de Deus, colocava o véu. Saía da presença de Deus. Não, ao contrário. Ninguém, está vendo? Só para ver se você está acordado. Então ele entrava na presença de Deus, ele tirava o véu. Ele saía da presença de Deus, ele colocava o véu. Mas sabe o que aconteceu com Moisés? Ele percebeu que aquela glória. Ele percebeu que aquela glória
era transitória. Era por causa da rima, quase não saiu. Ele percebeu que aquela glória era transitória. E durante algum tempo Moisés fazia isso. Ele ia para a presença de Deus, tirava o véu, ele saía para o povo, ele colocava o véu, porque ele entendia que o povo olhava para ele, e se o povo não visse o seu rosto brilhando, ia começar a desacreditar da sua autoridade e da sua presença com Deus. Foi por isso que Paulo disse o seguinte a respeito disso. Em 2 Coríntios capítulo 3, verso 13. Nós não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Ou seja, aquela glória tinha passado. Mas Moisés achava que podia continuar enganando o povo, colocando o véu. Sabe, irmãos, Moisés não apenas colocou o véu, Moisés vestiu uma máscara. A máscara da religiosidade. Rofini e Finéias eram filhos do profeta Eli, eram sacerdotes, mas não levavam Deus a sério, zombavam da lei de Deus, faziam abominações diante dos sacrifícios, achavam que podiam executar a obra de Deus, mesmo andando com suas vidas contaminadas pelo pecado. E Deus então vem com poder e glória e castiga esses dois homens. Aqueles que colocam a máscara da religiosidade apenas para reproduzir aquilo que os outros fazem. Você lembra lá no capítulo 4 de Atos, no finalzinho do capítulo 4 de Atos? A Bíblia diz para nós que as pessoas vendiam suas propriedades e elas traziam o dinheiro, os recursos aos pés dos apóstolos. E houve um homem chamado Barnabé que vendeu as suas propriedades e trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos para que os apóstolos pudessem compartilhar com aqueles que haviam, ou aqueles que estavam sofrendo necessidades. Mas teve um casal chamado Ananias e Safira que olhou para aquilo e disse: que legal, eu posso fazer isso também. Eu posso imitar essa santidade. Eu posso imitar isso. E o casal então vende uma de suas propriedades e traz o dinheiro, não porque o Senhor havia colocado no coração deles, mas porque eles haviam olhado, eles tinham visto os outros fazendo e falaram: é um negócio legal para a gente fazer, vamos fazer também. Só que a oferta deles veio batizada com uma mentira, e o Senhor fulminou. Você conhece a história. A Bíblia diz que um chegou e falou e morreu, o outro chegou e aí foi confrontado e morreu também. Eis aí aqueles que acabaram de trazer ou de levar o corpo do seu marido. Caim, a semelhança de seu irmão Abel, apresentou uma oferta ao Senhor, porém sem examinar o seu coração, apresentou de forma desleixada seu sacrifício. O Senhor não recebeu nem a oferta de Caim e nem o próprio Caim. Ainda no Novo Testamento, nós vemos Pedro querendo colocar a máscara de religiosidade, mesmo depois de ter caminhado com Jesus, vivido com Jesus, recebido os ensinamentos de Jesus. Olha o que diz Gálatas, capítulo 2, do verso 11 ao verso 14. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face. Isso aqui é Paulo falando. Por sua atitude condenável, verso 12,
Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se, separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniam a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentios, e não como... Você é judeu, mas vive como gentio, e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viver como judeus? Pedro estava colocando a máscara da religiosidade. Se eu estou num grupo aqui, eu vou andar santarrão com esse grupo. Mas se eu não estou com esse grupo, eu vou andar com esse outro grupo aqui. Todos nós estamos sujeitos em algum momento da nossa jornada, tentar afivelar ao nosso rosto a máscara da religiosidade. Queridos, eu quero trazer para você alguns perigos que nós corremos. Presta atenção. Muitas vezes, queremos dar a impressão que somos espirituais, ou cheios do Espírito Santo, e não passamos de uma imagem falsa de nós mesmos. Queremos impressionar as pessoas à nossa volta, queremos que todos pensem que a Shekinah, que a glória de Deus está sobre nós. Podemos equivocadamente convencer a nós mesmos de que estamos vivendo uma vida espiritualmente saudável, quando na verdade nós somos a própria imagem do fracasso. Podemos exibir um bom discurso espiritual, mas uma vida completamente afundada no pecado. Esse é um perigo terrível para nós. O discurso é bom. A palavra de Deus é boa. Mas aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que nós estamos fazendo com ela, nos leva ou nos revela que nós estamos vivendo apenas de uma imagem do fracasso. Podemos exibir um bom discurso espiritual, mas com uma vida completamente afundada no pecado. O pior, buscamos aplausos dos homens e nos esquecemos da glória de Deus. Podemos ter um belo desempenho diante dos homens, sermos aplaudidos, recebermos tapinhas nas costas, mas estarmos completamente reprovados diante de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus para nós em Mateus capítulo 7, a partir do verso 21 a 23. Nem todos que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia dirão, Senhor, nós profetizamos em seu nome, e em seu nome nós expulsamos demônios, em seu nome nós fizemos muitos milagres. E eu lhes direi, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. A palavra do Senhor, ela vem confrontar o nosso coração. Queridos, na nossa vida cristã, nós não podemos fazer da nossa vida cristã uma representação teatral. Nós não podemos fazer da nossa vida cristã uma representação teatral. A vida cristã, ela precisa ser autêntica, real, verdadeira. Aquilo que pregamos, nós vivemos. E aquilo que vivemos, nós pregamos. Se nós estamos andando uma distância mínima que seja entre o que pregamos e o que fazemos, tem alguma coisa errada com a nossa vida.
Vamos mudar a chave agora? A gente apresentou o problema. Agora a gente vai apresentar a solução, amém? Então a gente apresentou um problema. E se Deus falou ao seu coração, meu irmão, prepara, porque a gente precisa mudar. Já que a gente apresentou o problema, agora a gente vai apresentar a solução. Pastor, como é que eu posso desafivelar a máscara da religiosidade? Como é que eu tiro essa imundície da minha cara? Como é que eu tiro essa máscara? Segundo aos Coríntios capítulo 3, e verso 5 diz: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. A primeira atitude que você precisa ter é o autoexame. Você precisa olhar para dentro do seu coração. Você precisa entrar no secreto e questionar Deus, e perguntar para Deus, e perguntar para si mesmo. Para si próprio. Muito bem, Clodoaldo. Você tem que perguntar: Senhor, o que eu estou vivendo? Como eu estou vivendo? Olhe para dentro do seu coração. Olhe para as suas atitudes. Olhe como você se porta diante das pessoas em um culto, na igreja, na sociedade, e como você se porta no secreto. Se houver um mínimo de distanciamento entre o que você prega e o que você vive, tem alguma coisa errada. Segundo, aprofunde o seu relacionamento com Deus. A ênfase bíblica nunca foi religiosidade. Presta atenção, meu irmão, minha irmã. A ênfase bíblica nunca foi religiosidade. A ênfase bíblica é comunhão com Deus. Comunhão com Deus todos os dias. Seu relacionamento com Deus vem antes de qualquer coisa que você possa fazer por Ele e para Ele. É nesse aprofundamento de relacionamento que a máscara da religiosidade vai ser desafivelada. E mais, eu não posso viver um relacionamento profundo com Deus sem a presença de Jesus e do Espírito Santo. Terceiro, busque em todos os momentos de sua vida a glória de Deus e não o aplauso dos homens. Como podem crer vocês que aceitam glória uns dos outros e não procuram a glória que vem do Deus único? Evangelho de João, capítulo 5, verso 44. Busque viver como o Senhor viveu. Busque viver como Jesus viveu. Ele vivia o que ensinava e ensinava o que vivia. Sua vida era transparente. Ele pregou sobre misericórdia e foi misericordioso. Ele pregou sobre a paz e foi pacificador. Ele pregou sobre o perdão e foi perdoador. Ele pregou sobre o amor e ele amou. Diga amém. Ele é teu modelo. É por isso que todos ficavam maravilhados com Jesus e dizia: quem é esse que ensina com autoridade e não como os escribas? Desafivele a máscara da religiosidade. Vença a religiosidade vazia, buscando uma vida cheia do Espírito Santo. Deixe ser guiado pelo Espírito Santo. Viva sua vida cristã no poder do Espírito Santo. Ele quer ser seu amigo. Ele quer estar junto com você. Ele quer direcionar você. E você só pode tirar a máscara da religiosidade se você viver na plenitude do Espírito. Se você buscar um relacionamento profundo com Ele.
É por isso que a Bíblia diz: encham-se do Espírito Santo. E por último não, tem mais um. Ore pedindo para que você seja possuído pelo amor. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. João 17, 26. Quando isso for real na minha vida e na sua vida, não haverá mais desejo pela religiosidade, mas sim prazer extraordinário pelas coisas de Deus, vivendo verdadeiramente o amor a Deus e o amor às pessoas à sua volta. E agora sim, por último, mergulhe na palavra de Deus diariamente, pois a Bíblia diz e nos aconselha que a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, é penetrante até o profundo da nossa alma, capaz de dividir juntas e medulas, e nos traz capacidade para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Ou ainda, toda a palavra é divinamente inspirada e ela serve para corrigir, para instruir, para educar na justiça, a fim de que todo servo de Deus seja perfeito. Amém? Eu vou pedir para que você se coloque em pé, feche os seus olhos. Bruna. Queridos, essa série de mensagens é uma série de mensagens que confrontam o nosso coração. Ela nos traz para a realidade. Ela nos apresenta aquilo que muitas vezes nós estamos vivendo de forma enganada ou num auto-engano. Feche os seus olhos. E a oração agora é que Deus tire você do conforto da religiosidade. Que a máscara da religiosidade seja desafivelada nesse momento. O Espírito Santo ministrou ao nosso coração nessa noite que nós devemos viver um cristianismo de forma real, o Evangelho de forma real. A minha vida cristã precisa ser transparente, ela não pode ser maquiada como o ator que entra num palco e representa algo de forma ensaiada, desejando apenas aplausos e reconhecimentos. Nessa noite, o Espírito Santo de Deus, presente aqui, quer desafivelar a máscara da religiosidade. E meu irmão, não importa o julgamento, não importa o que vão pensar de mim ou de você, o que vão pensar de nós, o que importa é o que Deus pensa ao nosso respeito. Nós não podemos viver como os escribas e fariseus, pregando um evangelho que salva, pregando um evangelho de santidade, pregando um evangelho de perdão,
pregando um evangelho de amor, quando nós estamos vivendo distante dessas coisas. Clame pela misericórdia do Senhor nessa noite. O Espírito Santo de Deus quer limpar o nosso coração, o sepulcro caiado. Ele quer limpar nessa noite. Nós não podemos ser como alguns homens que tentaram e usaram máscara, tentando enganar Deus, o próximo e a si mesmo. É hora de viver a vida cristã sem a máscara da religiosidade. A religião tem a sua função, mas a religiosidade, ela mata. A religião pode aproximar o homem de Deus, mas a religiosidade pode afastar o homem de Deus. É hora de desafivelar esta máscara, antes que ela caia na presença dos outros, ou na presença do próprio Jesus. Antes que o ai de Jesus chegue confrontando o nosso coração. Mantenha os seus olhos fechados. Você entendeu que você está vivendo muitas vezes na religiosidade? Se você entendeu isso, vem para frente. Se dobre diante do Senhor e peça perdão. Você entendeu isso, meu irmão? Você entendeu isso, minha irmã? Você entendeu que muitas vezes você está vivendo na religiosidade? Saia do teu lugar. Se dobre aqui, na frente. E como eu disse a você, e como eu tenho dito a cada domingo, apelo para crente, a gente não insiste não. Ou é ou não é. Ou ouviu ou não ouviu. Ou entendeu ou não entendeu. Você está aqui nessa noite, talvez você esteja afastado do caminho do Senhor. E mesmo diante de uma palavra dura dessa, confrontando o nosso coração, você entendeu que precisa voltar para o Senhor? Erga a sua mão aí, eu quero orar com você. Aí eu vou pedir para alguém ir até você. Mantenha os olhos fechados. Tem alguém nessa noite que precisa voltar para os caminhos do Senhor? Erga a sua mão. Você que está aqui nessa noite ou em casa e entendeu que você precisa entregar a sua vida para Jesus, você ainda não tem um relacionamento com Ele, você quer fazer isso nessa noite? Erga a sua mão aí no seu lugar. Eu vou pedir para alguém se aproximar de você e orar com você. Alguém nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Amém. Ora lá, vai lá, ora lá. Há mais alguém? Mantenha os seus olhos fechados. Alguém aqui do meu lado esquerdo que precisa entregar a sua vida para Jesus, que está longe de Deus. Do lado direito, mais alguém? Queridos, o Senhor está falando ao meu coração que nós precisamos pedir perdão a Ele, porque muitas vezes nós estamos vivendo de religiosidade e não em santidade. E é por isso que mais uma vez eu vou convocar você a vir para frente, para se ajoelhar e pedir perdão. E agora de forma mais direta,
Eu, como pastor, vou me ajoelhar aqui à frente. E você, como líder, que está vivendo uma vida de religiosidade, você vai vir junto comigo. Nós vamos somar forças e nós vamos pedir perdão ao Senhor, porque muitas vezes nós estamos vivendo mais de aparência, mais como um teatro, do que como uma vida cristã autêntica. Mantenha os seus olhos fechados e ore ao Senhor. Soberano Deus, eu creio que algo extraordinário foi feito nessa noite aqui, Senhor. Essa palavra confronta o nosso coração, nos traz para a realidade, porque nós precisamos mudar o nosso rumo, mudar o caminho, Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos viver em santidade, viver uma vida cristã real, verdadeira, em nome de Jesus. Tira toda a falsidade, todo o engano, toda a representação, toda a religiosidade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vocês podem se assentar. Quero que você tenha um pouquinho de paciência, depois você vai para a cantina. Eu só quero falar aqui que nós vamos entrar em 21 dias de jejum e oração. É tempo de romper. E eu quero trazer aqui algumas poucas orientações para você que está aqui nessa noite, você que está nos assistindo.
E depois no nosso WhatsApp, nos nossos canais de comunicação aí, você vai receber mais detalhes. Então nós iniciamos amanhã um período de 21 dias de jejum e oração, porque nós queremos romper no nosso relacionamento com Deus, romper no mover do Espírito Santo na vida da igreja. Nós queremos ver salvação acontecendo. Por isso, como igreja, nós temos alguns propósitos. O primeiro propósito é orar, jejuar por vidas que nós queremos ver salvas. Você está vendo a nossa árvorezinha aqui, cheia de frutos. Aqui tem nome de pessoas que nós vamos, nesses 21 dias de jejum e oração, intensificar, orar, para que haja salvação. Serão 21 dias. Pastor, mas eu preciso jejuar os 21 dias. Se você estiver preparado, se Deus falou no seu coração, vai lá. Vamos nessa. Mas se não, escolha um dia da semana, 2 dias da semana, 3 dias da semana e faça um jejum. Irmão, jejum é abstinência de comida, tá? Não vem com esse negócio, eu estou de jejum da Netflix, eu estou de jejum das redes sociais. Isso é sem vergonhice. Isso pode ser, no máximo, um voto, um propósito. Tá? Jejum é abstinência de comida. Pastor, eu tomo remédio. Siga a orientação médica. Pergunte para o seu médico. Tá? Então, você vai fazer jejum. Escolha 3 dias, ou 3 dias da semana, de 1 a 3, 4, 5. Escolha um dia da semana e faça um jejum de 12 horas. Das 6 da manhã às 6 da tarde. Pastor, eu não aguento ficar sem comer. Jejum é isso mesmo, irmão. É mortificação da carne. O jejum tem esse propósito. Dá uma... né? Das 6 da manhã às 18. Querido, uma orientação muito prática para você. Eu já cometi essa besteira. Eu falo de experiência própria. Teve um dia que eu estava de jejum, 12 horas de jejum, terminou o jejum, comi uma farofa com torresmo e fui correr no Parque Barigui. É para morrer. E ainda eu fui correr junto com o Cleverson. Cleverson corre 12 quilômetros rindo da cara da gente. Querido, termine, entregue o seu jejum com algo leve. Uma saladinha, uma sopinha. Aproveita que nós estamos entrando no outono amanhã, vai estar meio friozinho, uma sopinha de legumes, e vá comer algo forte no outro dia, tá? Pastor, entrei em jejum e quase morri depois que entreguei meu jejum. Claro, comeu polenta, frango com quiabo, né? Então, você tem que tomar cuidado. Agora, nesse período de jejum, você pode fazer um propósito de santificação e não ir para Netflix, não ir para redes sociais. É claro que você pode, né? Mas isso não é jejum, é propósito. E, meu irmão, uma coisa muito importante também. Eu já cometi esse erro na minha vida. Eu falo de experiência própria. Uma vez eu estava fazendo jejum e eu fiquei a manhã inteira do sábado de jejum assistindo a Xuxa. Olha que maravilha. Imagina que jejum maravilhoso. Eu era adolescente, começando, né, caminhada cristã, eu falei, vou jejuar. E aí eu fui para o jejum, estou de jejum e fiquei a manhã inteira assistindo a Xuxa. Querido, presta atenção. 21 dias de jejum e oração. Você vai jejuar de 1 a 3 vezes na semana. Mas orar, você vai orar todo dia. E quando você estiver de jejum, naquele horário do café da manhã, vá para a oração, vá para a leitura da palavra de Deus. Na hora do almoço, não fique lá sentindo o cheiro do alho da sua esposa cozinhando para os filhos. Vá para o quarto, dobre o seu joelho e vá orar durante esse período de 1 hora. À tarde, às 18 horas, você ora dizendo, Senhor, aleluia, eu consegui o primeiro dia, e agora eu vou para a sopinha.
Amém? Vocês estão me entendendo? Então, querido, não faça jejum sem oração e leitura da palavra de Deus, porque isso é, como é que é, Cleia? Isso é passar fome, é uma dieta. Jejum intermitente. Não, jejum é regado de oração, de leitura da palavra, né? Ah, pastor, que livro eu leio? Leia Salmos. Leia um livro, escolha um livro da Bíblia e se dedique nesse tempo. Então nós vamos entrar nesse período. E mais, agora o mais importante também. A cada sexta-feira nós vamos ter uma vigília das 22 às 4 da manhã. Então dia 24/3 nós vamos ter a vigília. Ontem na reunião pastoral, da equipe pastoral, a gente aventou a ideia de as vigílias serem do sábado para o domingo, tá? Então essa primeira vai ser na sexta-feira. As próximas vão ser do sábado para domingo, tá bom? Porque daí a gente vem sábado, depois do culto dos jovens, a gente já, dos adolescentes, do MIT, a gente já entra na oração e nós vamos até a 4 da manhã do domingo. E do domingo, né? E olha, meus irmãos, eu estou fazendo exercício para dicção, vocês não sabem que terror que é você ficar lendo 15 minutos com uma rolha na boca para poder falar bem. É complicado, estou nesse processo, eu quero melhorar, eu quero romper, e aí os desafios acontecem, estou lá, exercício, né? A língua dentro, rodando para cima, para baixo, tudo que os caras do Ministério de Louvor estão fazendo, eu estou fazendo também. Não é porque eu quero melhorar a minha dicção. Às vezes dá uma travada. Vamos lá. Todo mundo entendeu? Você entendeu o que é jejum? Você entendeu que você vai precisar orar 21 dias? Vai ler a Bíblia durante 21 dias? Amém? Amém. Agora esse amém, o último aí foi meio fraco. Outra coisa, você vai fazer jejum mesmo. Não vai fazer propósito. Ah, vou tirar a Netflix, vou ficar só com a Amazon Prime. Isso não é jejum. Se coloque em pé, vamos orar. Vamos orar, porque senão daqui a pouco a gente chega às 10 da noite. Daqui a pouco a gente começa a primeira vigília. Amém, irmão? Entre conosco nisso. Você líder, você está sendo desafiado. Igreja, você está sendo desafiada a experimentar 21 dias de jejum e oração para nós rompermos de forma extraordinária. Amém?